Então, olá a todos e a todas. Nesse vídeo eu vou explicar como é que a gente faz para atualizar, né, as informações de um texto, né, um label, né, um elemento texto aqui na interface. E aí eu vou aproveitar e explicar também como é o conceito de Game Manager, né, e sim, então, como é que a gente faz para gerenciar algumas informações de maneira global no jogo. Então, primeira coisa, vamos ocultar nesse menu Canvas aqui, o menu principal, quer dizer, e aí vamos criar aqui um Canvas para mostrar as informações do jogo. Eu vou exemplificar aqui, no exemplo que eu vou fazer, tanto para mostrar uma pontuação, como também um tempo de partida, supondo que a partida demore, sei lá, 2 minutos. Então, eu vou criar um Canvas aqui que mostra tanto o tempo quanto a pontuação. Então, vamos criar aqui um Canvas inicialmente, né? Canvas, vamos chamar de Canvas Game, né, que vai ser o Canvas que vai mostrar as informações do jogo. E aí, né, como eu falei no último vídeo, vamos aproveitar aqui, né, pegar as informações que tem no Canvas Scale, para a gente não ter que fazer tudo de novo, vamos copiar o componente, né, clica o botão direito em cima do Canvas Scale, copia o componente. E aí no Canvas Game que eu quero alterar, eu venho aqui no Canvas Scale, e aí clico o botão direito aqui, ó, Patch Component Values. Aí ele vai atualizar os valores, não precisa a gente fazer tudo um por um para economizar tempo. Aí então, ó, no nosso Canvas aqui, ó, só para lembrando, né, como é que faz isso aqui. Clica o componente, o Game Object, quer dizer, com o ponteiro do mouse em cima da aba Scene, clica F, aí ele vai e centraliza o Game Object. Então, no caso, a gente quer mostrar o tempo aqui na parte superior no centro e a pontuação no canto superior direito. Então, vamos criar a primeira pontuação. Vamos aqui adicionar um texto, né, uma label. Vamos chamar aqui de pontuação text. E aí, só para exemplificar melhor como a gente vai mostrar, vamos adicionar um monte de zero aqui. E aí, observa que do jeito que está aqui, o texto está alinhado à esquerda, mas como eu quero encostar aqui no canto superior direito, né, vamos ajustar aqui, ó, clica na figurinha aqui de alinhamento, né, de posicionamento, segura o Alt e o Shift, clica aqui, ó, eu quero que ele fique colado no canto superior direito. Pronto, ajustou já. E aí observa que ele fica muito colado aqui em cima, então vamos afastar só um pouquinho aqui para baixo. E afastar um pouquinho também para ele não ficar muito na borda, porque tem umas telas que é difícil de observar. Então, ó, observe que o texto está alinhado à esquerda, mas eu quero que ele fique alinhado à direita, que é se ele aumentar os dígitos, ele vai crescendo da direita para a esquerda. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, do mesmo jeito que a gente faz em editor de texto. Eu quero que ele fique alinhado à direita e centralizado na área do componente, né? Que essa área aqui amarela, né, é a área do componente de texto. Aí vamos só aumentar aqui um pouquinho, vai que com o tempo a pontuação aumente muito, né? E aí pronto, do jeito que está aqui, ó, o nosso componente está alinhado, tá, vamos dizer assim, está fixo no canto superior direito aqui do canvas, o texto está alinhado à direita e de acordo com o que ele for aumentando, ele vai, né, aumentando para a esquerda. E a fonte vamos aumentar um pouco, né, tá pequeno, vamos botar aqui 50. Pronto, aumentou mais. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Ok. Aí agora vamos criar um text, né, uma label para mostrar o tempo. Então vamos aqui adicionar um text, né? Vamos chamar de tempo text. E aí onde é que ele está? Está aqui no centro, né? Aí do mesmo jeito, eu quero que ele fique alinhado no centro aqui no topo. Então, ó, aqui com a label tempo text selecionado, clica aqui na figurinha do posicionamento, aperta o Alt Shift, clica aqui no ícone, né, na figurinha para ele ficar fixo no topo. Ó. Pronto. Aperta o F aqui e aí do mesmo jeito, para ele não ficar muito colado aqui no topo, né, às vezes corta um pouco, vamos abaixar ele um pouquinho. Aí vamos mudar aqui para 50 também o tamanho da fonte. Vamos aumentar o tamanho aqui para não ficar cortado. E aí o texto eu quero que fique o quê? Alinhado no centro. Centralizado direitinho. Aí eu vou colocar o tempo para ser exibido no formato de minutos e segundos. Aí acho que tá bom. Deixa eu só ver bem aqui se ele não... Pronto, ajeitou.
Epa. Pronto. Para ficar igual, aqui está menos 14. Vou botar menos 14 também para ficar igual. Pronto. Pronto, a gente já criou o canvas e já tem já uma label, né, para exibir o tempo e a pontuação, né, a pontuação e o tempo. Então, assim, normalmente em jogos a gente tem um game object, né, um elemento no jogo que vai cuidar do gerenciamento das informações. E aí, como cada jogo muda muito, né, tem uns que tem pontuação, outros que é por tempo, outros, sei lá, é por corações, então muda muito. Então não dá para a gente generalizar para todos os tipos de atributos que um game manager pode tomar de conta, né? Pode ser, por exemplo, o volume da música, pode ser várias coisas. Então aqui nos jogos que foi solicitado no trabalho, né? Boa parte deles, ou quase todos eles, vão ter uma pontuação, como também vão ter, alguns pode ter uma dinâmica, né, uma partida no modo de tempo. Então a ideia é criar um game manager que possa gerenciar essas duas coisas, só como exemplo, né? Aí no caso do jogo, cada grupo, né, dependendo do jogo, pode adicionar outros atributos, outras informações. Mas nesse caso vai precisar alterar no código, mas o código não é muito complicado de ser entendido, dá até para copiar e colar muita coisa. Mas então como é que a gente faz? Então na Unity, né, não é obrigado a seguir esse padrão, né? Mas normalmente o que, é que a gente faz? A gente cria um script chamado Game Manager, que aí até como já é muito comum a gente chamar, usar essa nomenclatura, que a Unity inclusive já muda aqui o símbolo do script para uma engrenagem. E aí quando a gente vê o script aqui, ele já foi inclusive já colocado no formato de singleton, que é o que? Quando a gente cria um game object e ele vai se manter, é uma única instância desse script, né, do Game Manager, que ele vai ficar acessível para todos os scripts do jogo. Não precisa eu importar o Game Manager para me acessar ele nos meus scripts. Basta eu, como ele vai ser um singleton, né, aí basta eu chamar o nome da classe, ponto, GM, né? Porque é tipo em Java, né? Em Java, quando a gente cria uma variável tipo static, ela pode ser acessível por qualquer script sem necessariamente eu importar esse objeto lá na minha classe. Então, do mesmo jeito aqui na Unity, né? Então, no caso, essa variável GM, que é do tipo Game Manager, ela é estática. Então, qualquer script no meu jogo vai poder acessar essa variável. Aí, a partir disso, eu posso acessar qualquer atributo ou método da minha classe de Game Manager. E aí, como normalmente essa informação, as informações do Game Manager, eu preciso acessar não só em uma cena, não só em uma fase, mas como em todas as fases do jogo, a gente usa essa função aqui, don't destroy onload, que a gente diz para a Unity o que? Ó, Unity, quando a cena for fechada, porque quando a gente vai abrir uma outra cena, a Unity apaga todas as informações daquela cena que estava aberta para poder abrir a próxima. Mas caso a gente queira que algumas informações não sejam perdidas, algum game objeto não seja destruído, como no caso a gente não quer que esse Game Manager não seja destruído, a gente usa essa função aqui, don't destroy onload, ou seja, quando eu for ler uma outra fase, uma outra scene, ele não vai destruir o game objeto que vai ter esse script aqui. Então desse jeito as informações de pontuação, contador de tempo, volume da música, volume dos efeitos sonoros, itens que o jogador tenha, se tiver armazenado aqui no Game Manager, eles não vão ser perdidos entre uma fase e outra, né? E aí o restante aqui, por exemplo, eu vou usar aqui no exemplo a pontuação e o tempo. Então vamos supor que essa variável pontuação vai guardar a pontuação do jogador durante a partida. Então eu criei duas funções aqui, uma se eu quiser definir a pontuação diretamente e outra se eu quiser aplicar uma variação na pontuação. Então eu posso tanto fazer uma variação positiva como negativa. Se eu passar um valor negativo aqui, ele vai diminuir o valor da pontuação. E aí, caso no modo do jogo, né, a partida dure certo tempo, alguns segundos, então a gente pode usar esse contador de tempo. Se eu colocar um valor maior do que zero, ele vai inicializar essa corotina que vai ficar contando o tempo e atualizando a informação lá na tela a cada segundo. Aí a gente pode, no caso aqui, essa continha é o que? O tempo que a gente vai colocar lá na variável aqui é em segundo. Mas vamos supor que eu queira mostrar naquele formato de 2 dígitos para minuto, aí 2 pontos, 2 dígitos para segundo. Então a gente pode fazer o que?
a gente pega o valor do tempo, divide por 60, né, para obter o tempo em segundos, ou desculpa, o tempo em minutos. Aí a gente faz o arredondamento aqui para ficar bonitinho, porque se o valor ficar quebrado, aí a gente arredonda para o valor inteiro. Aí adiciona os 2 pontos, e aí a mesma coisa, pega o valor do tempo, obtém o resto da divisão por 60, que a gente obtém o tempo em segundos. Aí faz o arredondamento aqui, e aí no caso esse 00 aqui é para a gente limitar o valor do resultado para apenas 2 dígitos, né? Então ele vai mostrar o tempo em minutos, aí depois o resultado dessa conta aqui vai mostrar o tempo em segundos. Aí ele fica atualizando a cada segundo. Aí a gente vai precisar de duas variáveis, no caso eu criei duas variáveis, uma lá para pegar a referência desse text aqui, da UI, né? Tanto para esse text da pontuação, como para esse text aqui do tempo. Então eu criei duas variáveis para me acessar diretamente esse componente aqui, ó. Esse componente aqui, o TextMesh.pro, porque eu quero atualizar esse texto que está aqui. Então esse texto aqui, ele faz parte, né, do TextMesh.pro. Então eu criei duas variáveis no Game Manager para acessar diretamente esse componente aqui para alterar esse valor. E aí, quando eu atualizar a pontuação, eu atualizo o texto que está lá no pontuação text. E quando eu atualizar o tempo, eu também vou atualizar o texto lá exibido na label tempo text. Certo? Então, aí no caso, como eu falei, cada jogo que vocês fizerem, se tiver outros atributos aqui, aí tem que atualizar esses valores aqui, é precisar programar uma coisinha, mas vocês podem me procurar para ajudar vocês. E aí é o seguinte, a gente precisa avisar o Game Manager. Ah não, vamos primeiro criar o Game Manager, né? Então como é que a gente faz? A gente cria um Game Objeto vazio, vamos chamar ele de Game Manager. E aí a gente pode colocar ele em qualquer lugar da cena, mas normalmente eu coloco na origem para ficar, vamos dizer assim, um pouquinho organizado. Mas ele pode ficar em qualquer lugar da cena, tanto faz. Então como é um Game Objeto vazio, ele só tem o Transform. Mas aí, para ele funcionar como um Game Manager, eu preciso adicionar o script Game Manager. Então basta eu clicar, arrastar aqui, ó, e soltar nele, que ele vai estar funcionando. Aí, como eu tinha comentado, essa variável tempo text vai guardar referência para o componente TextMesh.pro para poder alterar esse texto aqui. Então, ó, como é que eu faço? Para o meu Game Manager atualizar o texto dessa label. Basta eu clicar aqui, ó, arrastar e soltar na variável tempo text. Mesma coisa para pontuação. Eu vou querer que meu Game Manager mude o texto exibido na label pontuação. Então basta vir aqui no Game Manager, pegar, clicar, arrastar no text, né, aqui na label, arrastar e soltar aqui na variável pontuação text. Aí sim, quando necessário, meu Game Manager vai acessar esses valores aqui e atualizar o texto. Certo? Então pronto, a gente já criou o Game Manager, né, e já configuramos ele aqui com as labels que a gente vai precisar atualizar. Só que no caso do nosso jogo, né, a gente precisa avisar, por exemplo, é que essa pontuação que ele vai ganhar aqui é quando uma nave inimiga for destruída. Então a gente precisa avisar o Game Manager quando essa nave for destruída. Aí para isso foi criado esse componente pontuação. Esse componente pontuação, a gente vai dizer nele quantos pontos o jogador vai ganhar quando o inimigo for destruído. Então, no caso aqui, a gente vai precisar atualizar a nave Alien. Né? Então, aqui eu vou adicionar esse componente pontuação para a nave Alien. Né? Vamos adicionar aqui pelo botão Add Component pontuação. Aí a gente adiciona esse script pontuação. Aí ó, a gente vai dizer nele aqui quantos pontos o jogador vai ganhar quando essa nave inimiga for destruída. Vamos botar aqui 100 pontos. Aí pronto. Vamos vir aqui, prefere, vamos atualizar ele aqui. A gente pode apagar. Então agora o meu prefab tem da nave inimiga tem o componente pontuação, que eu digo que quando essa nave for destruída, o jogador vai ganhar 100 pontos. Aí ele vai acessar diretamente o Game Manager. Como?
Normalmente essas naves, né, quando ela é destruída é que ela aplica, né, dá a pontuação para o jogador. Então quando a nave for destruída, aí eu vou verificar, ó, lembra que como o Game Manager é um singleton, né, é uma variável tipo estática, eu acesso a classe e essa variável do tipo static, né, que é GM. Aí a partir dela eu acesso o componente Game Manager e aí a função variação pontuação, que aí eu vou atualizar aqui a pontuação do jogador. Aí pronto, então agora quando a minha nave inimiga for destruída, o jogador vai ganhar 100 pontos. Vamos testar aqui, ver se eu não estou mentindo, né? Vai que eu esqueci alguma coisa. Olha, 100 pontos. 200. 300, 400, então tá funcionando, né? Aí agora vamos usar o tempo, né? Só para mostrar. Então, no caso o tempo tá zero. Então, quando tá zero eu não uso ele, né? Você vê que nem estava atualizando aqui o tempo. Que ele só vai contar o tempo se eu colocar um valor maior do que zero. Vamos botar aqui 120, né? Que é 2 minutos. Então, quando a gente der o play aqui, olha, agora ele está contando o tempo. Aí quando o tempo acabar, a gente pode dizer para a Unity fazer alguma coisa. No caso foi colocado esse evento aqui, né? Quando acabar o tempo, aí eu posso adicionar um evento aqui para, sei lá, chamar uma animação, carregar uma outra fase, exibir um canvas, né? Na hora que o tempo acabar, um canvas de game over, por exemplo, aí ele vai chama aqui o canvas, né? Vamos botar aqui, cadê canvas game object set active, vamos botar true. Então, o Canvas opções ele está desabilitado. Então, do jeito que ele está aqui, ele não aparece, né? Se eu habilitar ele, aí ele aparece. Então, vamos só para exemplificar aqui, vamos mostrar para quando o tempo acabar, vamos botar aqui 3 segundos. Quando o tempo acabar, ele vai chamar esse evento da Unity, né? E aí no caso ele vai fazer o que? Mostrar esse canvas opções, mas poderia ser um canvas de game over, chamar uma animação, atribuir uma pontuação, poderia ser qualquer coisa. Então só para exemplificar aqui, né? Vai ser uns 3 segundos. Aí chamou o canvas opções, certo? Então basicamente é isso. Eu vou adicionar esses scripts lá no repositório e adicionar esse projeto também lá na Turma do Cigarro. Então é isso, qualquer dúvida depois me procurem. Até mais.